Se está tudo obscuro e não tem saída pra você. Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Se ponham de pé e vamos orar a Deus para receber a irmã Aline, que vai estar na incumbência desse trabalho nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento oramos ao Senhor, pedimos que venha abençoar o culto desta noite, abençoando a cada um que aqui está, meu Deus, tomando a tua filha que vai ministrar a tua palavra nesta noite, que o Senhor possa cuidar de forma gloriosa, que o Senhor possa alcançar cada coração que vai estar ouvindo, que vai estar assistindo esta mensagem nesta noite, que o Senhor possa, meu Deus, derramar do teu poder, do teu Espírito Santo, nos concedendo, meu Deus, mais uma vez, a oportunidade de te sentir. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifeste mais uma vez em nossas vidas e nos faça, meu Deus, regozijarmos na tua presença. É assim que pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém, Jesus. E em sua vida Ele quer agir. Espinhos e flores vão se Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Nesse momento eu quero convidar a irmã Julinha para estar louvando o hino da harpa, o 127. Nós estaremos contribuindo com dízimos e oferta na casa do Senhor. E desse labirinto você vai sair. Cumprimento a todos na paz do Senhor. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar.
fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Glória a Deus, aleluias. Hoje nós estaremos, aleluias, nós temos a honra de receber no nosso meio 2 amigos, né? O amigo Paulo e a amiga Andréia. Onde é que eles estão? Pode acenar a mão, por favor? Como é que a igreja recebe? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Nessa noite nós estaremos estudando um pouco a lição da escola bíblica, né? A lição, geralmente, quando a gente não consegue vir para ter a escola bíblica, no caso da eleição no domingo, aí na terça-feira, que é o culto de ensinamento, a gente utiliza para estar aprendendo um pouquinho da lição. O pastor ele está ali em uma reunião e pediu que eu estivesse passando o assunto para os irmãos. Amém? A lição de hoje é a lição de número 5. Eu convido os irmãos a estarem de pé em reverência à palavra de Deus. O título da nossa lição é Contra os Falsos Profetas. O texto áureo nos diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si repentinas perdições. 2 Pedro 2:1. A verdade prática nos diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lança dúvida no coração do povo. A lição, a leitura bíblica em classe, para quem não está com a lição, se encontra em Ezequiel, capítulo 13, o versículo do 1 ao 10. Ezequiel, capítulo 13, versículo de 1 ao 10. Nós vamos ler como de costume. Eu começo lendo um versículo e os irmãos, em alta voz, seguem também aí, intercalando junto comigo. Ezequiel, capítulo 13, o versículo de 1 ao 10. Amém? Amém? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e as coisas que não viram. O 4. Não subsiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor.
Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhações mentirosas, quando dizes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira, na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Todos, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros as reboca de cal não adubada. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nessa noite nós pedimos por Tua misericórdia. Fala conosco, mas sobretudo, Deus, nos ajuda, Pai Santo, não só ser ouvidores da Tua palavra, mas que nós venhamos temer a Tua palavra e guardar em nosso coração, para que não pecamos contra o Senhor. Fala conosco e nos ensina nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto na palavra do Senhor, cujo título da lição hoje é Contra os Falsos Profetas. Todas as vezes que a gente pensar sobre algo contra os falsos profetas, na nossa mente logo vem, se há o falso profeta, então também há o profeta verdadeiro. E a gente precisa pensar e aprender sobre o que Deus fala sobre os falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Como é que o povo de Deus pode também, de alguma forma, tomar essa postura nos dias de hoje? É sobre isso que a gente vai aprender. A introdução nos diz, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com os seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Como nós já começamos essa lição, nós estamos meditando no livro, estudando, aprofundando no livro de Ezequiel. Ao estudar o livro de Ezequiel, nós estamos aprendendo que houve um tempo em que Ezequiel ele foi levado para a Babilônia, cativo, para que ele continuasse profetizando no meio do povo de Deus. Enquanto Ezequiel estava na Babilônia, foi levado cativo para continuar ali profetizando, ensinando o povo, instruindo o povo, Jeremias continuava em Jerusalém, também com o mesmo propósito, ensinando o povo, explicando para o povo, dizendo para o povo o quanto ele vinha falando da desobediência daquele povo, e, sobretudo, ele estava na missão de avisar para o povo como é que se daria, o que aconteceria. Se a gente se depara com uma situação em que a gente entende que na Bíblia, desde o Antigo Testamento, Deus sempre teve aqueles homens, com quem ele podia contar, para que pudesse contar o que ele ia fazer. Eu fico pensando, que privilégio nós temos de servir a um Deus que nunca permitiu que as coisas acontecessem sem antes nos avisar, sem antes nos instruir, sem antes nos ensinar. Como a palavra de Deus diz, até na justiça de Deus a misericórdia prevalece. Por quê? Porque nós temos aprendido que
para o povo da Babilônia destruir o templo, antes disso, Deus falou várias vezes para o povo o que aconteceria. Até chega um determinado momento que Deus diz a Ezequiel, né? Assim como Deus disse a Jeremias, não adianta mais clamar por esse povo, porque eu não vou ouvir. Eu lendo essa semana e meu coração muito ficou angustiado, porque eu me deparei em um versículo que eu me esqueci agora, que Deus diz assim para Ezequiel, Deus dá uma visão para Ezequiel sabe o que vai acontecer, e Deus diz assim, Ezequiel, agora tu vai para a tua casa, fecha a porta e fica lá. Ou seja, não fala mais nada. Então, é para a gente entender que há momentos na vida que Deus usa de todas as formas para falar conosco. E há tempo em que Deus diz, olha, não adianta mais falar com esse povo, porque não adianta, tu vai perder tempo, Ezequiel, de ficar falando com esse povo. Ou seja, Ezequiel não fala mais com ele, porque eles não vão se arrepender. A justiça já foi dada. E eu me deparo com essa situação e fico pensando, mas nós somos um povo que temos o privilégio de, se a gente obedecer a palavra do Senhor, nós temos a informação primeiro do que todo mundo. Vocês já se deram conta disso? Que nós somos um povo na terra, que tudo que aconteceu ou que vai acontecer está escrito nessa palavra. E se eu ler, eu buscar e eu obedecer, não há nada que aconteça na face da terra sem antes, através da palavra do Senhor, ser revelado. É porque muitas vezes nós não percebemos, nós não ouvimos mais, nós não sentimos mais, nós não entendemos mais e, sobretudo, nós não queremos ouvir aquilo que não nos agrada. A gente finge que não é com a gente. Aí chega uma hora em que Deus diz aos profetas, não adianta mais falar. Pode parar, não adianta mais falar. Porque Deus é um Deus que nos fez e Ele conhece nosso coração. Se eu entendo que nesse tempo de Ezequiel houve os falsos profetas, nós precisamos pensar, não sei se todo mundo aqui sabe com muita clareza, o que é um profeta. Para que eu venha entender o que faz um falso profeta, eu preciso primeiro entender o que é um profeta. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Duas funções aparecem aqui: a função de profeta e a função de sacerdote. A função do profeta era apresentar Deus ao povo e ensinar. Ensinar era dizer o que Deus tinha falado, era explicar como é que Deus falou que ia acontecer. É aquele que tem de Deus a mensagem para o povo. O sacerdote, ao contrário, no caso do sacerdote, ele apresenta o povo a Deus. Ele olha, vê o sofrimento, via como é que estava e começava a levar tudo isso a Deus. Nessa noite nós vamos aprender que se profeta é aquele que apresenta Deus ao povo e que ensina a lei para o povo, significa dizer que se há o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro profeta? É aquele que aprende de Deus aquilo que é correto, a lei de Deus, a palavra de Deus, e ensina para as pessoas essa palavra. Nos dias de hoje não é diferente. No Antigo Testamento, dessa forma, com a lei de Moisés, nos dias de hoje, quem é o profeta verdadeiro? É aquele que passa, que ensina aquilo que é o quê? A verdadeira palavra de Deus. Doa quem doer, gosta quem gostar, vai agradar ou vai desagradar. Esse é o verdadeiro. Esse é aquele que entende que tem que ensinar. As pessoas gostem ou não de ouvir, agrade ou não. E nós vamos entender que no Antigo Testamento, gente, os reis, o povo, temia diante dos profetas. Todas as vezes que um profeta aparecia, o povo já tremia. Eles já ficavam dizendo assim, o que que vem, o que que vai falar? Será que é bom, será que é ruim, como é que vai ser?
havia uma reverência diante daquele que é o profeta de Deus. O falso verdadeiro é aquele que leva, que ensina a palavra de Deus para o povo. O falso é aquele que leva o contrário, ou que distorce, ou que leva a mentira. E aí a gente precisa ficar muito atento. Assim como foi naquele tempo, havia o verdadeiro e o falso, nos dias de hoje, da mesma forma. Sempre foi assim. E a gente precisa ficar atento. Um outro nome dado para profeta é porta-voz, orador. Olha que privilégio, porta-voz de Deus na terra. O profeta, ele é um porta-voz de Deus na terra. O falso profeta é aquele que leva o contrário daquilo que Deus fala, daquilo que Deus quer, ou nos dias de hoje mistura. E aí você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, para poder enganar. Outros termos para falar de profeta de Deus é mensageiro, é embaixador, servo do Deus e do Senhor, homem de Deus. E aí a gente vai vendo no Antigo Testamento, eu não vou estar me detendo à leitura, porque muitos não têm a lição na mão. Mas eu espero que já esteja claro para quem ainda não tinha entendido qual é a diferença, por exemplo, de um profeta e de um sacerdote. Profeta é aquele que o quê? Leva a palavra, leva a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote faz o contrário. Fazia o contrário. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sobre pena de morte, conforme a lei de Moisés. Ou seja, dizer aquilo que não era verdade, poderia ser morto o profeta. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos usados para profeta de Deus, vivo, ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Preste atenção aqui. Todas as vezes, a mesma forma que era referido ao profeta verdadeiro, também era o mesmo nome dado ao profeta que é falso. O que é que modificava? O contexto, se estava de acordo de fato aquilo que já estava escrito na lei de Moisés. Isso significa dizer que nos dias de hoje é muito parecido o que é falso e o que é verdadeiro. Aonde é então que eu descubro se é falso ou verdadeiro? Aqui na palavra de Deus. O que acontece é que muitas vezes a gente quer usar do nosso sentimento para dizer se é falso ou verdadeira a profecia. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se é o que eu quero muito, 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 alguém abriu a boca e falou, eu já recebi e já entendi que é verdade. Se é contra mim, o profeta não é de verdade. Essa é a geração de hoje. Abriu a Bíblia, angustiado e pediu uma palavra. A palavra foi dura, a palavra não teve nada a ver para alisar seu ego. Você faz o quê? Vai dizer que vocês nunca fizeram isso. Abriu a Bíblia angustiado, querendo uma palavra, e aí chegou num salmo, o salmo não era aquele, aí você passa mais uma vez a Bíblia, é esse aqui o salmo. Só eu que já fiz isso, né? Só eu. E aí a gente vai se dando conta que, assim como foi antes, muitas vezes, mesmo com a palavra de Deus na nossa mão, nós queremos nos enganar. Nós queremos nos enganar, porque a gente quer que quem decide por nós seja o nosso sentimento, o nosso coração. Leu a Bíblia, está lendo a Bíblia, leu, achou que não falou nada com você. Aí começou a ouvir um louvor, não sabe nem de quem é que está cantando, não sabe nem a procedência de quem é que está cantando. Aí já começa, glória a Deus, aleluia, amém, eu vou receber em nome de Jesus. E deixou a palavra de lado.
Outras vezes, eu nem preciso ler Bíblia, irmão, porque eu sinto uma presença tão gloriosa de Deus quando eu fico ouvindo o hino durante o dia todo. Então, eu não preciso nem de palavra, porque se eu for para a palavra, pode me contrariar. E na música, eu posso ir lá e baixar uma playlist, tudo o que eu gosto, do jeitinho que eu quero. Eu vou lá na internet e eu baixo as musiquinhas do jeitinho que eu quero, alisando meu ego. Fiquemos atentos, porque nos dias de hoje, o falso profeta, ele vem de diversas formas. E a quantidade de informação, muitas vezes, não nos leva a perceber. Os profetas, naquele tempo, eles chegavam diretamente e falavam aqui para o homem, pessoalmente. Os falsos profetas hoje, gente, está aí na internet, gente, de uma maneira gigantesca, chegando de todas as formas. Se tu é uma pessoa que não concorda com o dízimo e não é dizimista, tu vai lá no Google, irmão, e coloca assim, ó, pastor que fala contra o dízimo. Aí o pastor prega e tu acha bem desse jeito que eu pensava, bem desse jeito que eu acreditava. Eu acho que uma mentirinha não tem muito problema, não precisa esse radicalismo todo. Aí você encontra um lá que fala que a misericórdia de Deus não tem fim e que a gente pode ficar aí do jeito que a gente está, que vai dar tudo certo também. Aí a gente fala, ufa, agora eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo tão aliviada. E aí vai seguindo um monte de formas de viver e de experimentar a falsa profecia nesse tempo. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Precisamos pensar que se nós queremos ser cada dia mais parecido com Jesus, porque o nosso lugar, a nossa missão na terra, não é vencer por nós mesmos, não é ser bom por nós mesmos. Nossa missão aqui como cristãos é ser cada dia mais parecido com Jesus. É ser cada dia mais parecido com Jesus. E se você parar para pensar, a melhor forma de vivermos uma vida cristã, como o nosso pastor diz, equilibrada, é a gente fazer as coisas não só pela emoção. É a gente entender que nosso Jesus, quando ele esteve na terra, ele disse assim, ele deixa muito claro no Novo Testamento, dizendo assim, o maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele vai dizendo assim, com todo o teu conhecimento, com todo o teu entendimento. E aí a gente se dá conta de que nós precisamos conhecer a Deus para não ser enganados nos dias de hoje. Se eu não conheço, ou se eu conheço muito pouco, tudo que o outro falar a respeito do meu Jesus vai me encantar. Ainda que seja distorcido. Eu quero perguntar uma coisa para você nessa noite. Se você pudesse escolher, o que é que o mundo diz? O mundo diz para a gente assim, olha, Jesus é amor, é maravilhoso, morreu, eu tenho o direito de morar no céu. E o mundo, gente, ele quer descer goela abaixo da gente, só o nosso Jesus, o nosso Deus, como misericórdia, como amor, o amor de Deus. Eles não gostam de ouvir a justiça de Deus. Todas as vezes que Deus levantou seus profetas na terra, no Antigo Testamento e no Novo, deixa eu dizer para vocês, na maioria das vezes foi para falar da justiça. Na maioria das vezes, eu não me lembro de outra forma, mas sempre levantou com força para estabelecer a justiça dele. Mas nós não queremos.
E aí, por que a gente entra pela onda dos falsos profetas? Por desobediência. Por desobediência. Por querer agradar a nós mesmos. Por querer nos agradar. Pense bem, quando alguém chega para tu e fala assim, como o povo lá fora, eles gostam de pregar, de falar daquela parte da mulher samaritana, né? Da mulher que traiu o marido, não é assim? Ah, mas Jesus, ele não condenou. Aí vai para esse lado. E eu me lembro de um Jesus, na palavra do Senhor, que estava pregando em algum lugar, ele pregava em algum lugar, e a palavra estava dura demais. Eu creio que estava naquele dia que o pastor começa a falar e que a gente fica com vontade de levantar, as costas dói, a gente olha para um, olha para outro, porque tem dia que é assim, não tem? Que a gente senta amassado, desbagaçado, que a gente sai daqui com a palavra, que a gente dá vontade de nem olhar para o lado. E estava assim acontecendo um dia com Jesus. E aí os discípulos, acho que agoniados, que a palavra estava dura demais, olhou para Jesus e disse assim, Jesus, o povo está indo tudo embora. Aí Jesus olha para eles e diz assim, e vocês não vão também não com eles? E Pedro diz assim o quê? Para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro diz assim, não adianta, está duro, está doendo, está, mas é só tu que tem palavra de vida eterna. Então, o verdadeiro profeta, a verdadeira profecia, ela é uma palavra muito mais de correção, muito mais de nos ajudar a chegar no céu, do que de alisar nosso ego. Alisar nosso ego, gente, nós mesmos já sabemos fazer muito bem. Sabemos ou não sabemos? Alisa nosso ego um elogio, tu tá bonita, tu tá magra, nossa, como teu cabelo tá lindo. Então, nosso Deus, ele é aquele que nos corrige. E o profeta verdadeiro, ele ou vai levar alguma coisa que é para te alegrar teu coração, ou ele vai levar algo para poder dizer claramente para você que não vai dar, que não é dessa vez, que não é assim. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente percebe claramente que todas as vezes que vai falar de bênção, vai falar também de quê? De maldição. Toda vez que vai falar de pecado, vai falar de consequência. Mas nós somos um povo e uma geração que nós gostamos de ler aquela parte que diz, onde colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. Aí a gente fica só nessa parte. E esquece de ler todos os outros versículos que vai falando da condição para essa bênção. Então, essa geração é a nossa geração. É a geração mais fácil de ser enganado pelos falsos profetas. É a geração mais fácil. Porque se a gente quer alisar nosso ego, a gente vai sempre encontrar um que vai alisar nosso ego. E aí vai seguindo, dizendo para a gente o seguinte. O falso profeta, enquanto o profeta verdadeiro, ele faz um serviço para Deus. Ele faz um serviço para Deus. Qual é o serviço que o profeta verdadeiro faz para Deus? Ensinar o povo, exortar o povo, explicar para o povo, dizer para o povo que não é assim, dizer que não é bem assim, dedicar horas e horas na presença de Deus para ter a mensagem correta para pregar para o povo. Quando o nosso pastor ele diz assim, olha, não sei se vocês já prestaram atenção, ele diz assim, essa foi a palavra que Deus deu essa madrugada para falar para vocês. Vocês já prestaram atenção nisso? Que ele sempre diz isso para nós? Ou seja, ele não está olhando assim, dizendo assim, olha, eu quero ajeitar a igreja, para a igreja sair daqui todo mundo feliz. E eu vou levar aquela palavra, nega, aquela palavra que todo mundo vai sair daqui radiante, né? E ele tem nos ensinado que tem que ser dessa forma. Primeiro pede a Deus e traz a palavra de Deus. E pronto. Olhou e estou com medo porque se eu falar isso aqui, vai tocar em fulano de tal que eu sei que está vivendo isso. O profeta verdadeiro não tem medo. O falso, ele diz assim, epa, eu podia até falar isso. Primeiro, a palavra já é falsa. Então, ele começa a descobrir uma maneira de agradar, de ajeitar. Se eu gosto,
eu ajeito. Se eu não gosto, eu não tenho problema nenhum. E, além disso, o que mais piora a situação é a mentira. Porque enquanto o profeta verdadeiro presta um serviço para Deus, o falso profeta, ele presta um desserviço para Deus. Ele desfaz a obra de Deus. Ele tira as pessoas da presença de Deus. Ele distrai as pessoas. Deixa eu dizer para você uma coisa. O falso profeta, ele não é alguém que vai pregar Satanás, não. Porque se fosse, era bom, não era, gente? Se o falso profeta, ele fosse um satanista, não era bom? Era fácil. Você bateu o olho, é satanista, é de não sei de quê, eu nem escuto, eu nem quero ouvir. Só que a gente viu aqui agora, e vocês podem seguir lendo na lição, que o mesmo nome que era dado no antes para o verdadeiro é dado para o falso. Só que um presta um serviço a Deus e o outro presta um desserviço. Ou seja, desfaz a obra de Deus na terra. Eles são chamados de loucos em hebraico, ser insensato, tolo, afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Por exemplo, nós temos vivido um tempo em que a gente precisa entender que a verdadeira e perfeita profecia é essa aqui. Eu preciso entender isso. Porque se eu não entender que a palavra de Deus, por que Deus usou os profetas para mandar o recado dele e a mensagem dele? Não é isso, gente? Hoje, a mensagem e a palavra de Deus completa é essa palavra. Eu posso ficar igual uma tola, procurando quem me fala aquilo que já está escrito e que eu tenho acesso. Que nós venhamos nessa noite glorificar o nome do Senhor, porque quantas nações não têm a oportunidade que nós temos de termos a verdadeira profecia, que é essa palavra. Mas às vezes eu não quero ler, eu não quero ouvir, eu não quero gastar tempo, eu não quero entender, e aí não tem como eu não ser enrolado. A palavra de Deus diz que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Para quem não entende, qualquer um que chegar e dizer que está escrito no livro de Mateus, aí você não sabe nem o que está escrito no livro de Mateus, amém, glória a Deus, é verdade. Aí fala outra coisa. Enquanto às vezes o povo de Deus não conhece a palavra de Deus e a verdadeira profecia, está cheio de ateus que conhece a Bíblia. E conhece muito bem. Não tem o Espírito e a revelação do Espírito. Mas para atormentar a mente de quem não conhece, é rápido. Porque basta, logo quando a gente aceita Jesus, basta alguém mandar 3, 4 versículos, a gente já fica encantado. É ou não é? Aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo um pouco mais, mas a gente precisa ficar atento à palavra verdadeira. Quando o pastor está pregando a palavra que é verdadeira, o irmão lendo Bíblia, para que a gente possa discernir o que é bom do que é ruim. Há poucos dias eu recebi um vídeo incrível. Gente, o cara, não vou falar o nome dele, mas ele falava, gente, de uma profundidade do amor de Deus, algo extraordinário. A primeira hora que eu ouvi o vídeo, eu disse assim, é lindo, é maravilhoso, é até verdadeiro, mas tem algo que que está me incomodando. E eu passei o dia todo dizendo assim, Deus, por que esse vídeo está falando o que é verdade e me incomoda tanto? Gente, basta pedir o Espírito Santo que Ele revela. Basta pedir o Espírito Santo. E eu passei o dia todo encucado. Falei, Senhor, por que está falando do teu amor? Por que está falando tão lindamente? Por que é capaz de levar a gente a arrepiar e a chorar? E por que me incomoda?
Fui orar a Deus falando que tu vai entender por que tu está incomodando. Aí eu fui para o Google e coloquei o nome da pessoa. Automaticamente, o vídeo estava fora de um contexto do que ele estava falando. E aquilo mexeu comigo. Porque eu quero te dizer que tu tem recebido no WhatsApp muitos vídeos de fonte que tem jorrado essa palavra. Porque a fonte que tem jorrado a palavra é que vai dizer verdadeiramente do contexto. Se não só é para servir, para enganar. Primeiro mandando uma palavrazinha para maciar teu ego, para tu se encantar com o jeito que ele fala, com a inteligência que ele tem e que ela tem. Daqui a pouco tu está envolvido com alguém, gente, que profere tudo contra a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Ou a gente acorda e começa a buscar Deus, dizer, cada vídeo. Outra questão, quando tu perceber que não está embasado o suficiente, fecha mais. Deleta vídeo sem ver. Para de escutar um monte de música que tu não sabe de quem é. Para de ficar escutando um monte de pregação sem entender nada de quem é que está falando, de onde é que está vindo, se tem relação com a doutrina que tu serve. Vai bagunçar a tua cabeça. Precisamos ficar atento nesse negócio. Precisamos ficar atento. Quando não souber, eu quero fazer um desafio nessa noite. Se tu não tiver, em nome de Jesus, eu quero fazer um desafio nessa noite. Se tu não tiver conseguindo ler a Bíblia, pelo menos 15 minutos por dia, eu te peço em nome de Jesus, não veja nenhum vídeo, não assista nenhuma pregação. Por que eu estou falando isso? Porque para ter condição de saber, de discernir, tu precisa estar fazendo o que é básico, que é obedecer, que é ler as Escrituras, que é meditar nela. Se tu não fizer esse movimento de 10 minutos de leitura bíblica, 15 minutos de leitura bíblica, é muito mais fácil para tu colocar uma pregação e ficar ouvindo. E deixa eu te dizer, sabe o que vai acontecer? O teu ego diz que tu já ouviu a palavra, que tu não precisa mais ler. Tu coloca um monte de música, é pecado ouvir música? Não, mas é distração. Porque alimenta teu ego e tu fica tranquilo e fica em paz. Porque tu ouviu falar de Deus, tu acredita que já está tudo bem. E isso tem levado muitas pessoas a deixar de ler a Bíblia. Porque emociona, irmão Cleomar, emociona, chora e acha que sentiu a presença de Deus porque chorou diante de uma música. Deixa eu te dizer. Quem aqui nunca chorou no mundo por uma música de Roberto Carlos, de Amado Batista? Então qual é a diferença? Qual é a diferença? Quem aqui nunca chorou com a música do mundo? Então muitas vezes, coisas que não é pecado têm sido distração. Distração. A gente desobedece sem meditar na palavra dele de dia e de noite. E dorme em paz, porque chorou emocionado. É mais fácil chorar emocionado, irmão Tião, de que ler Bíblia e ter que engolir, ter que obedecer. E aí a gente segue. Eu quero de novo afirmar. Pense nisso. Isso aqui não é de mim, não. Nem pensei nesse negócio. Se tu não estiver lendo Bíblia, não estiver orando, pare de ficar sendo alimentado por quem tu não sabe quem é. E achando que está tudo bem, e achando que está tudo certo. Ouvir uma música, ouvir uma pregação, vai aproximando mais de Deus quem está no mundo. É bom, coloca o som no carro. Quem nunca viu um vídeo circulando dos traficantes que estavam fazendo um assalto e ouvindo música evangélica? Traz a paz lá para eles, na cabeça deles, a música vai tendo esse poder. Mas para nós que estamos na casa do Senhor, nós precisamos fazer propósito com Deus, dizer, Deus, me ajuda a ler tua palavra. Ou pelo menos ter opinião de dizer, enquanto eu não aprender a meditar de dia e de noite, eu abro mão de qualquer vídeo de WhatsApp, de qualquer vídeo de Instagram. Porque enquanto eu não ler, eu não tenho condição de contestar. Enquanto eu não meditar, o Espírito Santo não me revelar, eu vou ser enrolado o tempo todo. Sobre
a geração das falsas mensagens. Eu já até comecei a falar sobre isso. Eu lendo essa lição e eu pensei, meu Deus, que negócio sério. Me deu um pavor. Nós somos a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Quenã, mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com alvidez espantosa pelas mensagens falsas da atualidade. Nós somos a geração que ansiamos, desejamos e que buscamos as falsas mensagens. Não precisa muito esforço para alguém chegar para falar. Quem vai buscar é nós mesmos no nosso celular. Quem fica passando os vídeos e buscando, é nós mesmos que buscamos. E aí a gente para diante de uma mensagem e já diz que é verdadeira e começa a compartilhar. E começa a compartilhar. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. No Antigo Testamento, os profetas, eles sofriam muito. Nos dias de hoje também não é diferente. Porque aquele que verdadeiramente é um profeta de Deus, ele vai desagradar. Ele não tem uma mensagem muito legal. Às vezes ele não tem uma mensagem, como diz nosso pastor, muito ética. E aí tem que se deparar com pessoas falando mal. Tem que se deparar com alguém dizendo, desse jeito não dá. Aquilo ali não é crente. Se fosse crente não falava dessa forma. E aí a gente precisa lembrar que Jesus deixou muito claro que é natural que se você for falar de Deus, as pessoas não compreendem direito. Eles vão compreender aquilo que Deus permite que eles compreendem. Mas muitas vezes não vão ser compreendidos. Os portadores de mensagens falsas. Preste atenção nesse negócio. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Ele se posicionava como porta-vozes de Deus e se apresentava como enviados por Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciavam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas. Notícias falsas desencaminham o povo. Não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre... Qualquer semelhança é mera coincidência. Naquele tempo, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. O falso profeta, ele tem consciência do que ele está ensinando. O que acontece é que ele se deixa levar, ele não permite que o eu dele diminua e que Deus cresça, como Paulo diz. Que eu diminua e que ele cresça. E é assim que tem que ser. Os falsos profetas, eles começam a se encher de si mesmo, eles começam a sentir demais, perceber demais, achar demais, e tem um negócio. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, eu quero dizer para vocês que na maioria das vezes que está falando do coração na Bíblia, está falando aqui, ó. Nós somos pessoas que tudo que a gente vê nos impressiona.
cara inteligente, cara sabe demais, domina tudo. Que negócio é esse? Que cara bom, nos impressiona. Você pode não conhecer, a pessoa agiu de uma forma que não lhe cumprimentou bem, não presta, não vale nada. E aí, nós somos emoção, parte nossa é emoção. O que acontece? Se você não vigia, se não busca Deus, acontece de você falar coisa falsa. Sentimento seu, o que você pensou, o que você achou. E o maior perigo é quando tudo aquilo que você fala, você sabe que não está aqui. Eu morro de medo desse negócio, gente. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, de ter certeza que Deus está mandando falar alguma coisa e explicar alguma coisa. E a gente morre de medo de falar. E aí a gente fica procurando, por medo de errar, a gente fica procurando um texto bíblico, né? Um texto bíblico, dizendo, Deus, como é que eu coloco isso aqui? Deixa eu explicar aqui dentro da palavra, porque quando eu falo dentro da palavra, não tem erro. Mas todas as vezes que eu pego a palavra de Deus e eu coloco no meu achismo, no meu pensamento, no meu desejo, eu corro o risco de errar. E um dia, não me lembro onde foi, mas uma pessoa respondeu assim, qual é a melhor forma de saber que é Deus que está falando com você? Na maioria das vezes, a melhor forma de você saber que é Deus que está falando é quando está falando aquilo que você não queria de jeito nenhum ouvir. Quando você lê a Bíblia, que está falando aqui, você sabe que aquela palavra foi para você, mas você não queria de jeito nenhum. Você não quer nem meditar, porque você não quer entender daquele jeito. Alguém, profecia, como o pastor tem dito. Há profetas verdadeiros? É óbvio que sim. Teve no Antigo e tem no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz o quê? Que é possível julgar. E a gente julga baseado em quê? Palavra. Então a profecia inerrante, gente, é a palavra de Deus. Então que a gente não venha ser, ainda tem nos nossos dias, pessoas que correm de igreja em igreja atrás de profecia. Por que corre de igreja em igreja atrás de profecia se há uma única Bíblia? Porque na realidade não quer passar pelo crivo da palavra. Quer ir num lugar já sabendo, hoje Deus vai falar. E aí coloca Deus sujeito às nossas vontades. É isso que tem acontecido com os falsos profetas. A outra questão é, tomemos muito cuidado para também não sermos portadores de mensagens falsas. Portadores de falsas profecias. E eu fiquei morrendo de medo hoje eu pensando nisso. Porque hoje é fácil a gente ficar acomodado, sem ler Bíblia e sem orar. Mas é fácil apertar o dedinho, nega, e mandar uma mensagem. Eu fiquei com medo, gente, estudando essa lição. Falei, Deus tem misericórdia de mim. Porque ler Bíblia ninguém quer, orar ninguém quer, jejuar ninguém quer, está difícil. Agora, apertar e encaminhar mensagens, ser portadores de falsas mensagens, sermos geração transformada em o quê? Em falsos profetas. Porque que é um profeta, gente? Porta-voz. Porta-voz. E aí tem uma coisa que eu quero falar para você e para mim nessa noite. Que nós venhamos ser mais vigilantes. Porque a Bíblia diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. A gente precisa entender que naquele tempo, no contexto de Jesus, ele estava falando daquilo. Deixa eu te dizer, nós não podemos ser uma geração portadora de mensagens opostas. Ora compartilho palavra de Deus, posto palavra de Deus, ora compartilho coisa que eu nem sei de onde vem. Mas porque vai falar aquilo que eu gostaria de dizer, e aí eu vou e compartilho. Deus tem misericórdia de nossa geração. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes uma mensagem falsa tem provocado guerras? Tem provocado morte?
Então tomemos muito cuidado, porque nós somos a geração que tem disseminado mensagens falsas. Essa mensagem, ela é capaz de destruir uma sociedade. Ela é capaz de você tá divulgando uma mentira. Muitas vezes a gente pode compartilhar com alguém algo que é mentira. Alguém vai passando, tu nem sabe mais, a gente nem sabe mais quem é a referência. Eu não sei se vocês lembram, mas uma mulher foi morta, porque divulgou a foto dizendo que tinha feito isso e isso com a criança. E todo mundo começou a passar a mensagem. E vamos ser bem sinceros, será que só foi pessoas que não conhecem a Deus que adiantou essa mensagem? Somos essa geração. E aí a mulher foi linchada na rua por causa de uma mensagem. A ira de Deus contra os falsos profetas. Eu preciso ler isso. A sentença contra aqueles que vinha desde Moisés, falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem na igreja. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, também há o falso. Como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso havia de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Os vídeos de WhatsApp, muitas vezes, na maioria deles, são recortes de fontes desconhecidas. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar uma falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Que nessa noite nós venhamos sair daqui lembrando que no Antigo Testamento os profetas que tinham a função, de ensinar o povo a mensagem de Deus, era porta-voz de Deus na terra. No Novo Testamento continua, mas a maior profecia é a palavra de Deus. Para não errar, não é nem para a direita e nem para a esquerda, é a palavra. Ouvir alguma coisa, o que é que vai me dizer é a palavra. Por exemplo, o pastor já até falou algo assim parecido. Às vezes alguém... A Bíblia condena determinadas coisas e a gente sabe disso. Por exemplo, em relação, por exemplo, uma questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Deus fez homem, mulher e ponto final. E aí, o que está acontecendo com os falsos profetas? Está indo para a Bíblia, reformulando e fazendo a Bíblia LGBT. Para quê? Para alisar seu ego, para falar daquilo que você quer, daquilo que acha que tem que ser, para distorcer a palavra do Senhor. E por não conhecer, se tu não lê e eu não ler Bíblia, e não prestar atenção na palavra verdadeira de Deus, como está utilizando a Bíblia? E você gosta de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, só não gosta de pagar o preço de ler e entender, e de ouvir a palavra verdadeira, você diz, oxe, mas faz sentido, não é? Aí alguém chega e diz assim, o amor, Jesus é amor, como é que Jesus pode proibir se a pessoa é feliz? E Jesus, aí daqui a pouco tu não lê Bíblia, tu não lê da justiça, tu diz, mas não é mesmo? Faz sentido. Então que nós venhamos entender que nós somos a geração dos últimos tempos na terra. Nós somos a geração das falsas mensagens. E que hoje,
qualquer um de nós pode ser transformado em um falso profeta. Porque um falso profeta é aquele o quê? Que é porta-voz de Deus. Texto, tu passa adiante, às vezes, uma mensagem distorcida. Então, qual é a melhor forma, irmã Aline, da gente acertar? A melhor forma é obedecer. É ouvir aquilo que a gente não quer. É entender aquilo que não está dando. E quando tiver dúvida, não é nenhum e nem outro, é nosso pastor. Muitas vezes, eu disse aqui, uma escola bíblica. A gente tem mania de procurar nosso pastor com os problemas para resolver, para falar determinadas coisas. Mas assim como foi no Antigo Testamento, é no Novo. O pastor, ele é nosso líder espiritual. Qualquer dúvida sobre um assunto da palavra que ainda não compreendeu, marca um horário, pergunta, tira dúvida. Não vai para qualquer outra mensagem tentando descobrir, não. Ele é constituído como autoridade espiritual nossa. E qualquer dúvida, Marlene, tudo que eu leio na Bíblia eu entendo. Não, às vezes a gente não entende. Mas a gente tem um líder espiritual para ir lá e tirar dúvida, para ir lá e perguntar. Mas nós estamos preferindo o caminho mais fácil, porque a gente já fica com medo. Ai, se eu for lá perguntar isso ao pastor, e o pastor achar que é assim, e não sei o quê. Então é mais fácil eu procurar quem é o pastor da internet que fala sobre isso. Tomemos cuidado. Nós somos a geração que tem mais informação, mas nós somos a geração que pode se perder por total. Então, volto a falar. Que nós venhamos a tomar cuidado, que no dia que a gente não conseguir ler Bíblia e nem orar, que a gente não vai buscar em outra fonte, porque a fonte verdadeira está na nossa casa. Mas a gente tem procurado atalho, mas o atalho tem nos levado à distração e afastado da verdadeira palavra de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. A palavra do Senhor é pura, inerrante, infalível e insubstituível. A palavra do Senhor é maravilhosa. Por isso que é bom a gente aprender e, como diz, aleluia, apóstolo, crescer na graça e no conhecimento. E disse Jesus que nós falhamos muito, nós erramos muito por não conhecer as Escrituras, nem saber o poder que nela existe. Louvado seja o Senhor para sempre. Esta mensagem, esta lição, uma bênção. Que realmente existem muitos falsos profetas e nós precisamos buscar a verdadeira profecia que não se corrompe, não falha, não mente e sempre cumprir-se-á. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos estar assim fazendo oração, agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade que Deus tem nos concedido mais uma vez de estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você, amigo, a você que está nos visitando nesta noite, você que ainda não se decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus, se você sentiu no teu coração, você que ouviu esta mensagem, ouviu a palavra do Senhor, se você sentiu no teu coração entregar a tua vida ao Senhor Jesus, ou reconciliar com Cristo, vai que tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, estava seguindo falsas profecias, seguindo falsos profetas, mas decidiu, sentiu no seu coração, entregar a tua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém nessa noite, nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que a tua vida seja mais abençoada, para que, aleluia, o teu caminho seja, aleluia, andando na presença do Senhor, o teu caminho possa te conduzir, aleluia, para os céus. E esse caminho somente Jesus Cristo, aleluia, Ele sendo a verdade, Ele sendo a vida. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Santo, Pai querido, Pai eterno, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos ao Senhor, te agradecendo, ó Deus, pela oportunidade a qual o Senhor te nos concediu de estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra maravilhosa e gloriosa, ó Deus. Pai Santo, eu peço a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada vida, Pai Santo, que esteve aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Meu Deus, continue usando a tua filha, continue usando, Pai Santo, de forma maravilhosa, Deus querido, para que todos possam entender e compreender
a tua santa e maravilhosa palavra, ó Deus. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai Santo, aquele presídio sobre essa igreja, papai, para que possa estar instruindo cada um seguir a palavra santa, maravilhosa e gloriosa, ó Deus. E que nós que continuamente, Pai Santo, estamos, ó Senhor, na tua presença, não desviemos dos teus caminhos santos, mas sigamos, papai, corretamente na tua palavra, falando do que o Senhor nos manda falar, meu Deus, que do sim o Senhor, e fazendo de conforme o Senhor quer que façamos, ó Deus. Papai, continua abençoando cada um, e que nessa noite, papai, o Senhor conceda um bom retorno para os lares de cada um, papai, e que o Senhor dê um bom sono e uma noite tranquila, abençoada, e um sono reparador a cada um, ó Deus. Assim por fé eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido. Amém. E graças a Deus. A bênção apostólica, estenda-se em suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e eternamente. Tudo diz amém. E a paz do Senhor para todos.